Activated using Powtoon. Mostrando que tudo tem um fundamento. Eles eram da terra onde Raquel foi enterrada. Seus antepassados foram enterrados. O que domina a nossa mente dominará a nossa vida. Somente seremos vencedores se, obviamente, tivermos uma mentalidade de vencedor. O que percebo na igreja é que existem muitos irmãos com a mentalidade de alguém derrotado. Creio que se você crer nesta palavra e mudar suas atitudes, tudo mudará em sua vida. Quem tem uma mentalidade de vencedor tem prazer nos desafios. Veja a diferença entre a mente de Eliabe e a mente de Davi. Duas mentes distintas. Os dois foram criados pelo mesmo pai, na mesma família. Eliabe teve até mais oportunidade que Davi. Ele era um dos preferidos de Jessé. Davi era um dos preteridos, rejeitado, mas não tinha medo dos desafios. Os desafios motivavam Davi, enquanto Eliabe e seus irmãos ficaram 40 dias com medo e sem coragem de enfrentar o gigante. Davi se ofereceu para enfrentar aquele desafio. Veja o que Davi falou a Saul. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 37, diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 11 e 16, diz assim: Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor e o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Em ouro, prata e bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Abra comigo agora lá em 2 Crônicas, capítulo 1, no verso 10, diz assim: Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo. Queridos, tenha convicção de tudo que Deus tem para a sua vida. Nós vemos aqui que o Senhor estava com eles, com todo o povo de Israel. Mas a mentalidade de derrotado não deixa eles verem que Deus estava com ele, que a providência do Senhor estava sobre eles, que o mover do Senhor estava sobre a vida deles. Davi tinha uma mentalidade diferente, uma mentalidade de que desafios devem e podem ser enfrentados e vencidos. A maior parte das pessoas corre de desafios, porque para enfrentá-los terá que sair da zona de conforto e correr riscos. Vemos outra coisa em Davi. Ele era um homem que confiava plenamente no Senhor e cria piamente que o Senhor lhe daria vitória. Por isso ele se sentia motivado diante dos desafios. Quem tem uma mentalidade de vencedor vê a prisão como oportunidade de crescimento. A partir do momento que Davi falou com Saul que iria enfrentar o gigante, começou a ser pressionado, porque havia dado uma palavra ao rei de Israel. Os súditos de Saul ouviram as suas palavras e certamente começaram a comentar uns com os outros. Você viu aquele jovem, filho de Jessé, que cuidava das ovelhas? Ele disse que iria enfrentar o gigante. Será que ele vai vencer? As mulheres saíram comentando umas com as outras. Creio que chegou a notícia por todo o país. Imagine a prisão. Todavia, a prisão foi um incentivo tremendo para Davi. Na verdade, foi uma motivação para que ele, por isto, prevalecesse sobre Golias. A mentalidade de vencedor não se importa com a prisão, pois sabe que é importante para que haja separação e alcance de metas mais arrojadas.
Quem tem uma mentalidade de vencedor não se acomoda diante de situações ruins. Parece que os seus irmãos estavam já se acomodando com a situação de vergonha que estava passando. Eles pensaram que era impossível vencer Golias e se acostumaram com aquela situação. A vergonha já durava dias. A nossa mente tende a se acostumar e acomodar com algumas situações, pensando que não é possível superá-las. Então somos tentados a ficar na zona de conforto, mesmo que seja uma situação de vergonha para a nossa vida. Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Romanos, capítulo 12, no verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos nos aprofundar nisso, queridos. Abra lá em Efésios, cartas aos Efésios, capítulo 5, no verso 10, que diz assim: E aprendam a discernir o que é agradável no Senhor. Agora nós vamos lá em Colossenses, capítulo 3, no verso 10, que diz assim: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Vamos lá em 1 João agora. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, que diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz assim: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Romanos, agora, queridos, Romanos, capítulo 8, o verso 29, olha o que nos diz: Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Agora vamos lá, Efésios, capítulo 2, verso 2, que diz assim: Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz assim agora, olha que profundo: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 4, diz assim: Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Vamos lá agora, queridos, em Tito, capítulo 2, no verso 12. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, na era presente. Eita, Senhor. 2 Coríntios agora, queridos. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18, diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Efésios capítulo 4, verso 23. Diz assim:
a serem renovados no modo de pensar e a se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Romanos, capítulo 8, no verso 6, diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha o 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Eita, Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10, que diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eita, Jeová! Vamos lá, Filipenses agora. Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3, que diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Romanos, queridos, vamos lá. Romanos, capítulo 15, no versículo 5, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Olha o 6. Para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, queridos. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 16. Olha o que diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Filipenses 2:5. Olha o que diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, no verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, 20, 21 e 22. Olha o que diz a palavra: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 2 Coríntios agora, amados. 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 8 e verso 22. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Olha o 22 agora. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Continuando em 2 Coríntios, vamos lá no capítulo 13, no verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Eita Deus, fala Jesus. Efésios, capítulo 1, verso 9 ao verso 11 diz assim: e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação
da plenitude dos tempos. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.